Bom, começando então, mais uma aula de prática, onde a gente vai resolver junto alguns algoritmos, né? Então, são 4 algoritmos para hoje. Vocês já fizeram ou tentaram fazer os 3 primeiros, mas eu acho importante a gente fazer aqui junto, de repente ver alguma forma diferente de fazer, né, do que vocês já fizeram, e deixar funcionando redondinho, né, como tem que ser. Eu vou então partir para o primeiro. O primeiro é a gente utilizar uma fórmula matemática, uma forma bastante utilizada aí no ensino médio, né? Quando a gente faz a correspondência, né, entre temperatura Celsius e Fahrenheit. Então, muito dos algoritmos são resolvendo problemas matemáticos, né? Por exemplo, se você faz um programa comercial, por exemplo, para gerenciar estoques, você vai utilizar bastante fórmulas matemáticas, né? Porque você tem que calcular preço, você tem que calcular os produtos vendidos, né? Margem de lucro, tudo isso são fórmulas que a gente utiliza nos programas. Hoje a gente vai utilizar essa fórmula que a gente utiliza no ensino médio ali para aprender a fazer uma transformação entre duas temperaturas. E é o mesmo método utilizado para você desenvolver qualquer programa comercial. O que vai mudar é a fórmula, mas a maneira de fazer o programa não varia tanto, né? Vamos então lá para o Visual G, para a gente fazer o primeiro programa. Vamos colocar aqui a descrição do nosso programa. Não veio completa, só um instante. Então, faça um algoritmo que lê a temperatura em Fahrenheit e calcula a temperatura correspondente em Celsius. Ao final do programa, deve exibir as duas temperaturas. Bom, vamos então declarar duas variáveis. Eu vou chamar uma de Fahrenheit e a outra vou chamar de Celsius mesmo. Vou chamar de Celsius. As duas vão ser do tipo real, porque eu posso ter temperaturas com valores decimais, né? Se a gente for fazer ele bem simples, a gente vai escrever digite a temperatura em Fahrenheit. E vai ler essa temperatura. Depois de lida essa temperatura, a gente vai fazer o cálculo. Celsius recebe
5 vezes o F ali, a gente chamou ele de Fahrenheit. Menos 32 dividido por 9. Aplicamos a fórmula. Escreva. Eu vou pôr assim. Fahrenheit correspondem a melhor assim. É isso? Vamos ver. A temperatura 217 em Fahrenheit correspondem a 102,7 Celsius. Então, a gente fez o cálculo utilizando a fórmula. Se eu quisesse aqui, eu poderia colocar uma repetição para a gente calcular várias temperaturas, né? Mas não foi isso o pedido, né? O pedido foi simplesmente fazer a transformação. O de vocês ficou parecido com isso? Sim. Deu certinho? Deu. Ficou também. Ótimo. Muito bom. Deixa eu salvar ele aqui. Pronto. Só um minuto que eu estou vendo um detalhe aqui bem rapidinho e já volto. Um detalhezinho que eu tinha esquecido como é que fazia aqui é a questão de limitar aqui as casas decimais, né? Por exemplo, geralmente a gente vai ter aqui, ó, uma dízima, né? Ou bastante casas decimais aqui. Tem um jeitinho da gente fazer aqui, e lá nas linguagens, cada uma tem uma maneira de fazer, que é você, no caso do Visual G, você põe aqui o número de casas inteiras, máximas, e o número de casas decimais, por exemplo.
Então, aqui, se eu quisesse limitar, eu poderia fazer isso. Vou pôr 3 aqui só a nível de teste, 3 casas decimais, e vamos fazer a mesma entrada de dados aqui. Foi 217 Fahrenheit. E olha só, ele mostra com 2 casas decimais, porque eu falei aqui, ó, até 5 inteiras e até 2 decimais. E aqui do outro lado eu falei até 5 inteiras e até 3 decimais. Então ele me mostrou as 3 inteiras, porque eu não tinha 5, e me mostrou as 3 decimais, né? E ele faz um arredondamento, né? Ó, 102,77. O outro seria um 7 seguido de outro 7, então vira 8. Tranquilo? Então, na hora de fazer os nossos relatórios, vamos utilizar essa notação aqui. E nas linguagens que a gente for estudar, a gente vê como é que isso é feito em cada uma delas. Vamos então para o segundo programa. Bom, o segundo programa, ele fala assim: Anacleto tem 1,5 m e cresce 2 centímetros por ano. Enquanto Felisberto tem 1,10 e cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa que calcule e apresente quantos anos serão necessários para que Felisberto seja maior que Anacleto. Tem um outro algoritmo muito parecido com esse, que é mais tradicional do que esse, que fala assim, sobre elemento químico, que vai perdendo a sua massa, né, com o passar dos tempos, dos minutos. Né? Nesse caso aqui, ao invés de ir perdendo massa, falou de pessoas que vão crescendo centímetros todo ano, e em quantos anos um vai ultrapassar o tamanho do outro. Na verdade, o Felisberto ele vai aumentar 1 centímetro a mais do que o Anacleto por ano, né? Mas vamos lá. Como é que nós podemos fazer? Anos inteiro, né? Inteiro. Vamos pôr Anacleto, vai ser a altura do Anacleto, e Felisberto. Aqui vão ser as alturas deles. Também inteiro. Não, real, né? Porque 1,50 m e 1,10 m. O que eu posso usar aqui? Eu posso usar o repita. Eu posso usar o repita, né? O repita até quando? Até a altura do Felisberto ficar maior que a altura do Anacleto. Isso, pode ser. Até Felisberto maior que Anacleto. Muito bom. Pode ser assim. Vamos inicializar aqui as variáveis. Bom, a gente vai inicializar anos com 1. Por quê? Primeiro ano, né? O primeiro ano. A altura do Anacleto vai ser inicializada com 1, um ponto, né? Porque a gente tem que usar ponto. 1,5. E o Felisberto
inicie a altura dele com 1,10. 1,10. Bom, esse repita, ele vai ser, a primeira vez dele é para o ano 1. É para o ano 1. Ou seja, passado o primeiro ano, eles vão aumentar o tamanho, né? Eles vão aumentar o seu tamanho. Então, das duas, uma. Eu posso começar com 1 e incrementar no final. E eu acho que é o melhor. Deixa eu ver. Não. O melhor é começar com 0. Aí a gente coloca o crescimento e coloca o ano. Por quê? Porque assim, quando ele sair daqui, eu vou ter exatamente a quantidade de anos que ele levou para ultrapassar. Concorda? Porque veja bem, hoje, um tem 1,50 m e o outro tem 1,10 m. Vou 50 aqui só para ficar a mesma. Daqui a um ano, eles vão crescer e o ano vai ser completado. Correto? Volta o ciclo. Crescem de novo e o ano é completado. Volta o ciclo. Crescem de novo, o ano é completado. E vamos supor que já sejam maiores, né? Ele vai sair do repita e a gente vai falar quantos anos. Vamos lá. Quando ele entrar no repita, o anacleto vai crescer. Está passando um ano. Recebe anacleto mais 3 centímetros. Então, aqui vai ter que ir para 1,53. Ora, para eu ter aqui 1,53, eu vou ter que somar os 3 centímetros em formato centesimal, né? Ou seja, 0,03. Concorda? Sim. Porque senão, o que ia acontecer? Se eu colocasse 3 aqui, ele ia ficar com 4,50 m. Concorda? E não com 1,53 m. Felisberto. Tá errado, né? Anacleto cresce 2. É só 2. E Felisberto recebe Felisberto mais, agora sim, 3 centímetros. Nesse momento, completa-se o primeiro ano. Anos recebe anos mais 1. Bom, então na primeira vez que ele vai entrar com 0 anos, né? As alturas vão aumentar, vai completar 1 ano. Se, nesse momento, Felisberto já fosse maior do que Anacleto, ele já iria sair do repita. E quantos anos teriam se passado? 1 ano. 1 ano. Correto? Só que a gente sabe que da primeira vez ele ainda não vai passar. Então ele vai voltar aqui. A quantidade de anos está em 1 ainda. Aí o Anacleto vai crescer mais 2 centímetros, o Felisberto vai crescer mais 3 centímetros e vai ter se passado mais 1 ano. O ano vai para 2. Aqui se faz o teste. Se fosse verdade, sairia. Então eu teria 2 anos aqui de fora. Então, nossa lógica está correta. Escreva daqui a anos Felisberto será maior que
Anacleto. E aí, estão concordando com a minha lógica? Sim. Vamos testar? Ó, daqui a 41 anos, né? Eu tenho que colocar aqui. O meu deu 42, só que eu inicializei o anos, né, com 1. Então, é aquele probleminha que eu te falei, né? 42 anos. Porque aí você iria incrementar depois, né? Ele ia dar um ano a mais, concorda? Sim. Vamos fazer Balada. um negócio aqui, para a gente ter uma visualização melhor. Eu vou aumentar aqui o crescimento do Felisberto para 0,05, só para dar menos tempo, tá? E vamos fazer aqui, ó. 10 minutos vai cair e a gente volta. E vamos fazer aqui uma tabelinha. Anos. Anacleto e Felisberto. Só para a gente ver como é que vai ser a evolução do negócio, né? Quer ver? Olha só. No primeiro ano, 1,52 e 1,15. No segundo ano, 1,54 e 1,20. Tá vendo? Terceiro ano, 1,56, 1,25. No 14º ano, no 13º ano, 1,76 e 1,75. Ainda ficou 1 centímetro menor. Já no próximo ano, 1,78 e 1,80. Tá vendo? Daqui a 14 anos. E a gente viu aqui, ó, a evolução certinha para a gente tirar essa prova. Viu que foi 14? Vamos ver agora como é que ficaria se a gente tivesse começado aqui com 1, né? Se a gente tivesse começado aqui com 1. Olha o que teria acontecido. Da primeira vez, ó, teriam se passado 2 anos, e não é verdade, só se passou 1 ano. E isso levou a gente a um erro lá no final, ó. Levou a gente a falar que ele demorou 15 anos, né? Mas foi apenas a inicialização da variável erroneamente. Teria como aqui dentro, ó, a gente fazer outros testes, né, para poder começar lá com 1. Só que a gente analisando o problema, esse formato aqui, ele é o mais claro, né? Que não precisa de gambiarra nenhuma para a gente fazer dar certo. O que a gente precisa ter é muito cuidado com essa lógica, né? Porque de repente, ó, escreveria normalmente aqui 15 anos, se você não fosse lá para dar uma olhada em tudo que tinha acontecido nesse teste aqui, ó, você poderia ser enganado por 1 ano, tá vendo? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Esse tipo de teste que eu fiz aqui, ó, para acompanhar a evolução, isso é muito comum nos programas. A gente, na hora dos testes, a gente mandar ele escrever para a gente durante o procedimento, para a gente ir comparando os dados, para a gente ver se a nossa resposta final realmente está correta. Então, isso aqui é uma técnica para a gente depurar os programas. Ok? No programa final, eu não vou precisar disso aqui, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Por quê? Porque ele só me pediu isso, ó. Daqui a tantos anos, Felisberto será maior que Anacleto. Ok? Ok.
Beleza. Vamos pôr aqui Anacleto, o nome dele. Vamos salvar. Beleza. Vamos para o próximo, então. O próximo é o algoritmo dos triângulos. Deixa eu copiar ele aqui para a nossa tela. Desenvolva um algoritmo que efetue a leitura de 3 valores numéricos, representando os lados de um triângulo. O algoritmo deverá verificar e informar se os lados fornecidos formam realmente um triângulo. Ou seja, cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Se essa condição for verdadeira, deverá ser indicado qual tipo de triângulo. Isósceles, são 2 lados diferentes. Ou seja, 2 lados iguais e um diferente, né? Escaleno, todos eles diferentes. O equilátero, todos iguais. Beleza. Quais as variáveis que a gente vai ter aqui? Lados, né? São 3 lados. Lado 1, lado 2, lado 3. Vamos colocar real, porque a gente pode ter números decimais, né? Primeira coisa, vamos fazer a leitura. Escreva, digite o primeiro lado. Leia lado 1. Vou copiar aqui. Opa. A gente anda mais rápido. Digite o segundo lado. E digite o terceiro. Então, lado 1, lado 2 e lado 3. Uma vez lidos os lados, o que eu tenho que fazer? Testar se eles formam um triângulo ou não, né? Qual que é? O que eu tenho que olhar? Se lado 1 mais lado 2 for maior que lado 3, né? E lado 1 mais lado 3 for maior que lado 2, e lado 2 mais lado 3 for maior que lado 1, cumpri tudo, né? Todas as combinações possíveis, ó. Lado 1 mais lado 2 maior que lado 3. Lado 1 mais lado 3 maior que lado 2. Lado 2 mais lado 3 maior que lado 1. Então,
Escreva. Isso aqui é só para a gente fazer o teste. É triângulo. Se não, escreva. Não é triângulo. Só já vai cair. Daqui a pouquinho a gente volta, se cair, tá? Vamos seguindo aqui. Vamos ver se assim já está correto até aí. Primeiro lado, 2, 1 e 3. Esperava então. Acho que ele quer parênteses ali, né? Acho que ele quer parênteses aqui, ó. Acho que é isso. Continuando aqui, então. O que nós fizemos até agora foi declarar as variáveis para receber os lados do triângulo, ou 3 medidas para ver se se forma um triângulo ou não. A regra para formar triângulo é que a soma de 2 lados tem que ser maior do que o outro lado, que não entrou nessa soma. Então, aqui a gente fez um teste, ou 3 testes, né? Porque são 3 combinações, e a gente usou o conector E. O conector E. E aqui nós vamos explicar como é que funciona o conector E. A gente sabe que a condicional, ela funciona assim. Se, e aí eu tenho uma expressão. Essa expressão, se ela retorna verdadeiro, eu vou fazer o que vem após o então. E se ela retorna falso, eu vou fazer o que vem após o senão. No caso aqui, a gente tem não uma expressão, a gente tem 3 expressões. E todas as 3 vão retornar ou verdadeiro ou falso. Então, se eu testar aqui os lados, eu testo isso aqui vai me retornar ou verdadeiro ou falso. Aqui eu tenho também ou verdadeiro ou falso, e aqui eu tenho ou verdadeiro ou falso. O que acontece com o conector E é o seguinte, que para a expressão inteira me retornar um verdadeiro, as duas expressões que estão entre o E têm que retornar verdadeiro. E no caso aqui são 3. Então eu teria que ter 3 verdadeiros aqui para minha expressão maior me retornar um verdadeiro e eu poder executar o que vem depois do então. O que vem depois do então? A frase é triângulo. O que vem depois do senão? A frase não é triângulo. Vamos fazer aqui o teste para ver se a nossa expressão já está funcionando. Vou digitar 1, 2 e 3. Ele me falou que não é triângulo. Ou seja, se eu tiver um triângulo, se eu tiver 3 lados, medindo 1, 2 e 3, não consegue formar um triângulo. Por que não consegue? Porque os lados não vão se encontrar, não vão formar 3 ângulos. Né? Vamos fazer outro teste aqui. O meu eu fazer com Vamos 1, 2 colocar e 3. 5, Ele 6 e 7. Nesse caso, forma triângulo. Forma triângulo. Bom,
Vamos estudar mais um pouquinho aqui a questão dos verdadeiros ou falsos. Por que que aqui, quando aqui, ó, dá verdadeiro e aqui dá verdadeiro, o resultado aqui dos dois é verdadeiro. Esse resultado dos dois verdadeiro, com esse outro aqui verdadeiro, tudo então deu verdadeiro. Então, deu que é triângulo. Ou seja, se apenas um desses aqui, ó, já desse falso, se apenas um desses desse falso, toda a minha expressão já retornaria falso. Por quê? Porque quando eu tenho e, para eu ter um verdadeiro, todos têm que ser verdadeiros. Todas as expressões. Aqui eu tenho uma expressão, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Se fosse ou, se aqui fosse ou, para o meu resultado geral ser verdadeiro, bastaria que um deles fosse verdadeiro. Porque é ou verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. No nosso caso, é tudo e. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Vamos supor que aqui fosse falso. O resultado fosse falso. Verdadeiro e falso, aí daria falso. Falso e verdadeiro, falso. Então, quando vocês forem estudar linguagem de programação, provavelmente vocês vão ver essas expressões aqui. Bom, isso foi só um parênteses. O que a gente tem até agora no nosso algoritmo? Eu testando os lados para ver se é triângulo ou não. Então, se eu colocar aqui 10, 15 e 13, é triângulo. Né? Bom, se é triângulo, a gente precisa saber se ele é equilátero, escaleno ou isósceles, né? Como é que eu testaria isso? Eu não vou escrever aqui é triângulo. Como é que eu testaria isso? Eu começaria testando se os três lados são iguais. Porque é mais fácil. O teste mais difícil é se eu quisesse testar de cara se ele é escaleno. Porque eu teria que testar se dois lados são iguais e um diferente. Como eu tenho três combinações, ficaria mais difícil. Se eu começar testando se todos os lados são iguais, vai facilitar a minha vida. Quer ver? Ó, se lado 1 for igual a lado 2. Como eu vou ter mais de um teste, eu tenho que colocar cada teste entre parênteses. Se lado 1 é igual ao lado 2 e lado 1 é igual a lado 3, então, ó, se isso aqui for tudo verdade, se o lado 1 é igual ao lado 2 e se o lado 1 é igual ao lado 3, você concorda que o lado 2 é igual ao lado 3? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Ó, o lado 1 é igual ao lado 2. E o lado 1 também é igual ao lado 3. Logo, o lado 2 tem que ser igual ao lado 3. Por quê? Porque os dois são iguais ao lado 1. Tranquilo? Se isso acontecer, é um triângulo isósceles.
Bom, se ele não for um triângulo isósceles, ele pode ser escaleno ou... Desculpa, não é isósceles, não. É equilátero, né? Todos os lados são iguais. Mas vamos supor que os três lados não sejam iguais. Então, eu vou ter que fazer outro teste. E eu vou fazer o seguinte teste. Se o lado 1 for diferente do lado 2, e lado 1 for diferente do lado 3. É o mesmo raciocínio. Ó. Se o lado 1 for diferente do lado 2, nesse caso eu vou ter que fazer os três testes. Concorda? Porque ele pode ser, o lado 1 pode ser diferente do lado 2 e ser diferente do lado 3, mas o lado 2 ser igual ao lado 3. Então, eu vou ter que fazer outro teste. E lado 3... Lado 2 também diferente de lado 3. Vocês estão acompanhando, pessoal? Sim. Sim, professor. Esqueci de pôr o fone, não estava ouvindo vocês. Responde de novo, então. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, Sim, estamos. professor. Mas está nebuloso ou não? Não? Não. Beleza. Vocês entenderam por que aqui eu só precisei de fazer 2 testes e aqui eu precisei de fazer 3? Entendi. Beleza. Bom, se isso for verdade, então o nosso triângulo é um triângulo escaleno. Ou seja, todos os lados são diferentes. É um triângulo escaleno. Agora, se não, só sobrou o isósceles, né? Por quê? Se ele não é equilátero, se ele é triângulo primeiro, aqui a gente viu que ele é triângulo. Aqui a gente testou se ele é equilátero. Se ele for, escreve. Se não for, a gente testou se ele é escaleno. Se ele não for nenhum desses, ele só pode ser isósceles. Então, no isósceles, eu nem preciso testar. Pronto. Por que eu não preciso testar? Porque eu já testei se é triângulo. Depois de testar se é triângulo, eu testei se ele é equilátero. Não foi. Aí eu testei se ele era escaleno. Não foi. Só me sobrou o isósceles. Por que isso? Porque eu tenho os cis encadeados. Né? Se fosse cis independentes, aí eu teria que testar cada um. Concorda? Sim. 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 Opa. Esse aqui não existe. Bom, então tá. Digitei os lados. Aqui eu vou testar se ele é triângulo. Vamos supor que ele não é. Então ele vem para o senão e escreve
Não é triângulo. Vamos supor que ele seja triângulo. Então, eu testo se ele é um triângulo equilátero. Como? Testando se os três lados são iguais. Se for, eu escrevo. Se não for, eu vou testar se os três lados são diferentes. Porque se forem diferentes, ele é um triângulo escaleno. E se não for, só me sobrou uma alternativa, que é o triângulo ser isósceles. Vou pôr o nome dele aqui. Triângulo. E a gente vai executar para ver. Eu vou pôr 10, 10 e 10. É um triângulo equilátero. Realmente, ó, 10, 10 e 10, os três lados são iguais. É um triângulo equilátero. Beleza. Agora o nosso triângulo tem 10, 11 e 12, os lados dele. Tem que dar o quê? Tem que dar triângulo escaleno. Opa, teve um errinho ali no escaleno, ó. O que será que foi? Vamos lá ver. Só parênteses. Deve ser. Aqui, ó. Faltou aqui. Parece aqui. Lado 1, lado 2, lado 1, lado 3, lado 2, lado 3. Beleza. Vamos lá. Eu tinha digitado 10, 11 e 12. E vai dar um triângulo escaleno. Agora eu vou digitar para dar um triângulo isósceles. Vou digitar 10, 10 e 15. É um triângulo isósceles. Agora vamos para um que não seja triângulo. Se eu digitar 10, 20 e 50, ele vai me falar, não é triângulo. Certo? Professor, testa 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Não é triângulo. O meu, quando eu fiz assim, ele falava que não era triângulo, só que ao invés de interromper, ele falava que era um triângulo escaleno. Ele falava que é um triângulo escaleno. É porque você deve ter colocado o teste, se ele é escaleno, o tipo do triângulo, ele não está dentro do teste se ele é triângulo, né? Porque, veja bem, olha onde eu pus aqui, ó. O teste aqui do tipo do triângulo, ele está no então do teste se ele é triângulo. Tá vendo aqui? Aqui eu estou testando se é triângulo. Ele só vai ter o tipo se ele for triângulo. Se não, ele já me fala, ó, não é triângulo. Então, o seu teste... Fora. Isso. O seu teste deve estar fora. Correto? Entendi. Beleza. Mais alguma dúvida? Esse? Então era só isso. Certíssimo. Salvando aqui. Triângulo. E vamos para o novo. Agora vamos ler com calma aqui. Vamos ler com calma esse... Vocês estão vendo aí, né? Número 4? Sim. Certo. Observa primeiro aqui a minha imagem. A minha imagem aqui
com os recursos do Visual G, né? Isso aqui é um menu. Isso aqui é um menu de opções. Ó. Funciona assim, o programa entra, né? O programa começa, ele mostra esse menu de opções. Esse menu de opções. Então, eu vou poder digitar as opções de 1 a 4, ou se eu quiser parar o programa, eu digito a opção 5. Ou seja, eu vou ter que usar repetições, né? Repetições, uma estrutura de repetição, para eu sempre mostrar o meu menu, para a pessoa poder escolher a opção dela, digitando os números de 1 a 4. Aí ele vai executar o que a opção pede e vai voltar para esse menu. Entenderam a dinâmica? Sim. E o que é e quais são as ações, né? São essas aqui, ó. Vai calcular a área de um triângulo, a gente vai dar o raio, né? Vai calcular a área do quadrado, então a gente vai dar o lado do quadrado. A 3, ela calcula a área do retângulo, então a gente tem que entrar com a base e com a altura, né? E a área do triângulo, também a gente entra com a base e com a altura. Certo? Calculou, ele mostra na tela. A gente vai fazer a gente vai fazer um esqueminha para ele mostrar na tela e esperar e pedir para a gente digitar Enter para ele voltar para o menu, né? Então vai ficar assim um programinha parecido com os programas antigos, mas é porque o Visual G tem pouco recurso visual, né? Porém, isso aqui nos dá a dinâmica dos programas que a gente utiliza menu. O que é um menu? É um lugar onde a gente escolhe alguma ação para o programa fazer. O programa vai lá, faz a ação, retorna para o menu para a gente poder escolher outra. Então, eu acho bastante válido a gente fazer um programinha assim. Eu vou só ler aqui para a gente organizar as ideias. Escreva um algoritmo que apresente um menu como a ilustração e crie um procedimento. Ó, lembra das funções e procedimentos? Aqui a gente vai usar procedimento. E eu vou te falar por que eu escolhi procedimento e não funções, na hora que a gente estiver fazendo. Tá? Esse procedimento vai ler os dados necessários. Por quê? Quando eu quero calcular a área do triângulo, eu só preciso do raio. Quando for a área do quadrado, eu preciso só do lado. Quando for a área do retângulo, eu preciso de base e de altura. E do triângulo também, base e altura. Então, o próprio procedimento é que vai pedir a leitura. Né? É como se eu tivesse 4 programinhas separados, chamo um, vai lá e executa, volta. Chamo o outro, vai lá e executa, volta. E assim por diante. Até que eu mandei ele sair. Leia os dados necessários, calcule e escreva o resultado para cada item do menu. Área do triângulo, área do quadrado, área do círculo e área do retângulo. O programa sempre voltará a apresentar o menu, a menos que seja digitado o número 5, que interrompe o programa. Entendida a dinâmica? Sim, sim. Beleza, então. Isso. Vamos aqui escrever, então, o enunciado. Um momento. Vou botar o enunciado aqui. Vamos organizar ele.
Beleza. Vamos por partes aqui. Primeira coisa, vamos montar o nosso menuzinho. Ok? Bom, para eu escolher a opção do menu, eu vou precisar de uma variável chamada opção, do tipo inteiro. Poderia fazer um menu também com a variável do tipo caractere, né? Mas para ficar igual à proposta, vamos fazer assim, né? E aqui a gente vai construir o nosso menu. Vamos colocar um repita, né? E eu vou colocar o até falso. Por quê? Porque eu vou fazer um teste se a opção que ele digitou foi a opção de sair ou não. Eu poderia também colocar assim, até opção igual assim. Também poderia. Vamos ver se assim funciona. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou limpar a minha tela, porque sempre que eu colocar o meu menu, eu vou querer a minha tela limpinha, só com o menu. Eu vou escrever opções. Vamos dar uma floreadinha aqui. E aqui eu vou colocar as opções que eu tenho, né? 1. Vamos colocar na 1 a área do círculo. Pode ser? Área do círculo. Estou pondo escreva L, porque eu quero escrever cada um numa linha. A área do quadrado. Três. Área do retângulo. Quatro. Área do triângulo. Cinco. Sair. Então já vamos testar aqui se o nosso menuzinho vai executar o menu e sair. Por enquanto, não mandei ele fazer nada, né? Apenas apresentar o menu. E se eu digitar 5, ele vai sair. Vamos testar? Ah, eu preciso ler a opção, né? Digite a opção. Aqui no caso é só escreva, porque para ele esperar a opção na linha, né? Leia a opção. Então vamos lá. Olha aí. Fez o menuzinho na tela, né? Se eu digitar 1, não acontece nada. Só voltou para pegar outra opção. Ó, 2, 3, 4. E se eu digitar 5, sair. O que eu testei até agora? Eu testei o meu menu, já vi ele na tela.
E já vi que o meu repita está funcionando adequadamente, concorda? Bom, depois que eu leio a opção aqui, o que eu tenho que fazer? Dependendo da opção, eu vou chamar um procedimento, não é isso? Eu posso usar o se, né? Se opção igual a 1, então chama o procedimento para calcular a área do círculo. Ixi, 10 minutos? Vou ter que correr aqui, senão não vai dar tempo. Mas se cair, pessoal, eu vou marcar outra aulinha e volto ainda hoje, hein? Tá muito cedo ainda. Leia a opção. Agora, vocês concordam que as opções são 1, 2, 3, 4 e 5? Eu poderia usar o escolha para ficar um código mais limpo. Vocês concordam? Sim. Vamos usar o escolha. Escolha o quê? Opção. O escolha é assim. Caso 1, ou seja, se a opção escolhida foi 1, eu vou chamar aqui o procedimento para calcular a área do círculo. Eu vou colocar assim, ó, proc de procedimento vamos pôr assim, proc C, procedimento círculo. Ou vamos escrever mesmo, procedimento círculo. Eu vou precisar passar alguma variável? Não. Por quê? Porque eu vou ler as minhas variáveis dentro do procedimento. Então, basta escrever isso aí. Ó. Proc círculo. Eu ainda não criei o proc círculo. Caso 2, área do quadrado. Então, eu vou criar um procedimento chamado proc quadrado. Mesma coisa, não vou passar nenhuma variável para ele, nenhum parâmetro, porque ele vai ler o que ele precisa. Caso 3 é o retângulo. Então, eu vou criar um proc retângulo. Caso 4, já seria do triângulo. Então, vou criar o proc triângulo. Caso 5, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque ele passa direto e já testa aqui. E vou pôr aqui outro caso. Eu vou colocar uma mensagem. Valor inválido. Opção inválida. Opção inválida. Vocês entenderam por que eu deixei o 5 aqui sem nada? Eu poderia pôr aqui também, ó, caso 5, interrompa. Também pode. Nesse caso, eu nem precisaria disso aqui. Ó. Eu poderia colocar até falso. Né? Podemos deixar as duas? Podemos, não tem problema. Até agora, tranquilo?
Sim, professor. Ó como é que o meu programinha, ó como é que o meu programinha tá assim fácil de leitura, ó. O programa é só isso. O que que vamos fazer agora? Criar os procedimentos. Imagina aqui, se eu fosse aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, fazer todo a leitura dos dados, né? Entrar com a leitura e tudo aqui, ó. Ia ficar uma leitura de programa muito mais difícil. Aqui não, eu tô enxergando aqui, ó, o esqueleto do meu programa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai chamar um subprograma, que é o nosso procedimento. Ele vai chamar. Então, vamos lá em cima. Vamos só testar a questão da opção inválida aqui, né? Eu vou pôr a opção 6 aqui. Ele escreveu rapidinho a opção inválida e voltou, né? Eu poderia colocar aqui para ele dar a mensagem e esperar, mas eu não vou fazer isso, não. Não é o objetivo desse programa. Né? E o 5 é sair. Está funcionando perfeitamente. Vamos, então, lá em cima e vamos criar o nosso procedimento proc círculo. Onde é que eu crio as funções e procedimentos? Aqui na seção var. No caso do procedimento, eu escrevo procedimento, ponho o nome dele, né? E termino com procedimento. Bom, vocês lembram a diferença de função e procedimento, né? A função, ela retorna um valor. O procedimento, ele executa comandos, mas não retorna nenhum valor. Então, o procedimento, eu vejo assim, como se fosse um mini programinha completinho, que a gente chama. E a função é quando a gente quer, assim, fazer uma ação, tipo um cálculo que a gente faz toda hora, né? Então, ela vai só retornar um valor. Tanto que eu preciso colocar, quando é função, eu preciso colocar o tipo dela aqui, né? Eu preciso fazer isso quando é função. Ó. No caso do procedimento, não. Por quê? Porque ele não vai retornar. E eu não posso pegar um procedimento e falar assim, ó, variável qualquer, não sei o que, recebe proc círculo. Não posso fazer isso. Por quê? Porque proc círculo é um procedimento, ele não retorna um valor. Ele não retorna um valor. Então, eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer com proc círculo? Posso chamar ele assim, ó. Eu escrevo, eu coloco ele aí e ele vai fazer o que ele é para fazer. Só assim. Beleza. Então, eu vou ter que calcular a área do círculo. Para eu calcular a área do círculo, eu vou ter que pedir para digitar como é que se calcula a área do círculo? É π vezes raio ao quadrado. Né? Então, ele vai ter que digitar o raio. Então, a gente vai criar uma variável chamada raio, que vai ser real, porque o raio ele pode ter casas decimais. Início. Opa. Bom, primeira coisa, vou pôr um limpa-tela aqui. Limpa-tela. Vou pedir para digitar o raio. Digite o valor do raio. Raio. Opa. Leia raio.
E agora a gente tem que calcular a área do círculo. Então, eu preciso de outra variável, né? Vamos chamar ela de área. Área C, área do círculo. A área C recebe. O círculo ele é π vezes raio ao quadrado. O π a gente sabe que é 3,14 vezes o raio ao quadrado. O que é raio ao quadrado? O corpo do programa. Aqui a gente chama o procedimento proc círculo. Quando ele é chamado, então, o programa é desviado para o procedimento e ele é executado. Vamos executar, então, para a gente ver como ficou. Aqui a gente tem a apresentação do menu. A gente vai dar a opção 1, que é cálculo da área do círculo. Ele pede o valor do raio. Vamos colocar um raio de 5. E ele dá como resultado a mensagem. A área do círculo de raio 5 é 78,5. E a gente colocou para ele esperar a leitura e a gente digitar um Enter para continuar. Com o Enter, ele vai voltar novamente para o menu, onde a gente poderia escolher outra opção. Vamos escolher a opção Sair. Isto. Bem, o que resta agora no programa? A gente fez, então, até agora, o procedimento cálculo da área do círculo. A gente precisa dos procedimentos área do quadrado, área do retângulo, área do triângulo. E aqui, a gente está com escolha, chamando cada um deles. Ó, proc quadrado, proc retângulo, proc triângulo. Então, a cada item do menu que a gente vai escolhendo, ele vai chamando o procedimento correto. A maneira de fazer o procedimento é muito parecida entre um e outro, né? Evidentemente que a fórmula, né, de cada um é diferente e também os dados que a gente vai precisar digitar são diferentes, né? Por exemplo, aqui já está pronto o procedimento proc quadrado, ou seja, procedimento quadrado. Ele vai calcular a área do quadrado. Para eu calcular a área do quadrado, o que eu preciso ter? Eu preciso ter apenas o valor do lado, já que os quatro lados são iguais. Então, procedimento quadrado, proc quadrado. Eu declarei duas variáveis, uma para a gente digitar o lado e outra para a gente calcular a área do quadrado. Coloquei como tipo real, que a gente pode colocar valores com parte decimal. Início e fim procedimento. A gente mandou limpar a tela, a gente escreveu aqui uma mensagenzinha para se situar, que a gente está calculando a área do quadrado. Aqui eu coloquei a mensagem digite a área do quadrado. Aqui, esse escreva com abre e fecha aspas, foi simplesmente para a gente ter uma linha de espaço entre esse título e essa mensagem. Depois eu dei o comando de leia lado, que vai permitir a gente digitar o valor do lado. Em seguida, eu calculo a área, que é lado elevado ao quadrado, ou lado vezes lado. E em seguida, a minha mensagem. A área do quadrado de lado, e aí eu coloco o valor do lado, limitando aqui os tamanhos, e coloco aqui o valor da área. Vamos lá, com F9, vamos calcular a área do quadrado então.
2, opção 2, né, que é área do quadrado. Desviou lá para o procedimento quadrado, proc quadrado. Vou digitar a área do quadrado, vou colocar 12. E a mensagem, a área do quadrado de lado 12 é 144. 12 vezes 12 é igual a 144. Volto para o menu e vou sair. 5. Vamos ver agora o outro procedimento, que é a área do retângulo. A área do retângulo também já está pronto, vamos só dar uma passadinha. Novamente eu tenho a estrutura, né? Procedimento e o nome dele, eu chamei de proc retângulo. Para calcular o retângulo, é base vezes altura, já que o retângulo ele tem dois lados iguais, dois lados diferentes. E a fórmula é área igual a base vezes altura. Então, eu precisei aqui de 3 variáveis. Uma para ler a base, uma para ler a altura e uma para calcular a área. Também do tipo real, porque a gente pode ter casas decimais. Aqui no corpo, início e fim procedimento. Novamente eu fiz uma limpeza da tela para tirar o menu. Coloquei aqui um escreva para a gente ter um título. Outro escreva para a gente pular uma linha. E aí, aqui eu estou pedindo para digitar a base do retângulo e o comando para ler a base em seguida. O comando para escrever, para pedir a digitação da altura do retângulo e a leitura da altura. Em seguida, o cálculo, área igual a base vezes altura, e depois a gente tem aqui a nossa mensagem. Né? Não coube tudo aqui, não dá para ver tudo, mas a gente rola. A área do retângulo de base, e aí eu coloco o valor da base, e a altura, coloco o valor da altura, coloco o valor do cálculo. Lembrando aqui que o que está aqui em vermelhinho entre aspas é o que vai ser escrito exatamente a frase. O que está aqui de preto são variáveis. Então vai ser escrito o valor que está armazenado na variável. E isso é separado aqui com uma vírgula. Vamos fazer então aqui a opção do retângulo. F9, nosso menu está na tela. Opção 3, que é a área do retângulo. Ele pede a base, vamos colocar 6. Ele pede a altura, vamos colocar 5. E ele escreve que a área do retângulo de base 6 e altura 5 é 30. Exatamente, 6 vezes 5 são 30. Entra para continuar. Voltou para o nosso menu. Está faltando então a área do triângulo. Opção 5 para sair. E vamos lá no procedimento do triângulo. Novamente aqui, o nosso menuzinho, né? Aqui a nossa escolha. Então aqui, ó, o 4 vai chamar o procedimento proc triângulo. Aqui. O 4 é a área do triângulo no nosso menu. Então eu venho aqui, ó, ele já está pronto. Procedimento proc triângulo, que é o nome que eu dei para ele. O triângulo é calculado com base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou precisar também da base e da altura, igualzinho lá no nosso retângulo. Então, aqui, var base, var altura e var área, para eu poder calcular a área. Tudo isso real. O corpo do programa, início, fim, procedimento. Limpa a tela. Aqui o nosso cabeçalho, área do triângulo. Pula uma linha. Mensagem pedindo a base do triângulo. Comando leia para deixar a gente digitar o valor da base. Mensagem pedindo para digitar a altura do triângulo.
mensagem para ler a altura. Aqui a gente está calculando. Área recebe base vezes altura dividido por 2. E aqui a gente escreve a mensagem. A área do triângulo de base, e aí coloca o valor da base, coloca a variável que contém a base aqui. Mensagem e altura, coloca a variável que contém a altura. Mensagem é, e coloca a variável que contém a área. Fim procedimento. Vou dar um F9 novamente. Vamos na opção 4. Base do triângulo, vamos pôr 30. Altura do triângulo, vamos pôr 50. Mensagem. Área do triângulo de base 30 e altura 50 é 750. Enter para continuar. Volta para o menu. Posso escolher outra área. Área do círculo. Valor do raio, 90. A área do círculo de raio 90 é 25.434. Digite Enter para continuar. E assim, a gente tem o nosso programinha com menu. Um menu com 5 opções. 4 delas calculando áreas de figuras diferentes. E a opção de sair. E era isso que eu queria mostrar para vocês agora.